Hi Gus, good afternoon. How are you? I could not feel better. Boa tarde, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso review, tá? Nós falamos sobre o discurso direto e sobre o discurso indireto em inglês. Algumas observações que eu falei a vocês referente ao nosso estudo são relativos às questões voltadas para os tempos verbais, para o adicionamento de algumas partículas, as quais nós precisamos ter a compreensão para que nós venhamos ter a certeza, tá, de fazer realmente, né, de fazer o uso correto dos termos corretamente nos contextos voltados para o discurso direto e o discurso indireto. Na aula anterior de vocês, eu trouxe aqui algumas observações para falar sobre a questão do discurso direto e indireto. Como eu já falei anteriormente, né, o discurso direto, como consta aí no livro de vocês, e segundo as informações também que eu trouxe a vocês, o discurso direto é o quê? Quando nós falamos, né, o que disse, o que se pede a outra pessoa, na qual existe de duas maneiras, né? E para utilizar essas duas maneiras são o quê? O direct speech e o indirect speech. Onde o direct speech, ele repete-se, né, ao pé da letra o que a pessoa fala, ou seja, e ela consiste em um período simples. Outro fator também que eu expliquei anteriormente na nossa aula foi com relação ao indirect speech, que foi o quê? Quando nós relatamos o quê? O conceito principal do indirect speech, do discurso indireto, é realmente esse: relatar com as nossas palavras o que a pessoa falou, né? O que a pessoa disse. Então, ele consiste em um período composto, certo? Onde eu vou compor a partir da minha fala o que o outro falou, ok? E diferentemente do direct speech, onde eu falo ao pé da letra que a pessoa falou. Nós temos aqui no nosso livro a abordagem com relação às principais alterações entre o discurso direto e o discurso direto. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais fazendo um review, tá? Com relação, até mesmo alguns alunos me perguntaram, tia, no seu review vamos estar fazendo também, voltando um pouco com relação aos verbos, né? Porque nós temos muitas dúvidas ainda com relação aos verbos, aos regular e os irregular verbos. Ok, então vamos lá. Com relação aos regulares verbos, né? Nós sabemos que o quê? Primeiro nós vamos partir do conceito. Quando nós falamos sobre a utilização, tá, dos regular verbos e dos irregular verbos, nós temos que conceituar. Ou seja, nós temos que observar que algumas questões devem ser analisadas, certo? Então, primeiro momento, o que são esses verbos regulares? Os verbos regulares são, em inglês, eles são aqueles que mantêm a forma no infinitivo. Isso mesmo, mantém-se no infinitivo quando estão, vamos prestar atenção, quando estão nas conjugações do simple past ou no past participo, ok? E isso muda-se apenas com a terminação das palavras, adicionando o quê? A partícula, tá? De, é de e é de, ok? Alguns dos exemplos que nós podemos citar são a questão, por exemplo, tá? Do verbo work, por exemplo. O verbo work, em inglês, nós adicionamos, quando ele passa para o passado, nós adicionamos o quê? A partícula ed. Work, worked. Verbo trabalhar e aqui trabalhou, ok? Vamos observar também, sorry, please. Vamos observar também o uso de outros verbos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, além do verbo walk, né? Vamos aqui o verbo study. Dentro da demonstração de cada um desses regular verbos, nós temos que observar as suas terminações, que isso vai nos auxiliar muito, né? Então, o verbo study é Y precedido de quê? De uma consoante. Então, eu troco Y por I e acrescento ED. Então, studied, study, ok? Na sequência, um outro verbo também, que eu sempre costumo usar ele para vocês, é o play, né? Jogar, brincar, tocar, na qual Y precedido de uma vogal. Portanto, o que acontece com ele? Y precedido de vogal, todos os verbos Y precedido de vogal, eu acrescento o quê? A partícula ed. Então, play, played. Ok? Teacher. E os verbos terminados em vogal, né? Por exemplo, like. Eu vou acrescentar ele somente a partícula de. Liked.
ok? Então, nós temos aí várias situações, tá, de verbos, onde nós onde nós fazemos as alterações deles mediante essa primeira situação, tá? Observando se os verbos são regulares ou irregulares. Porque a partir do momento que os verbos são regulares, eles vão seguir um padrão, eles vão seguir regras, nas quais eu posso fazer claramente, tá, a alternância, a alteração dos mesmos aqui dentro do contexto, ok? Então, vamos observar aqui as terminações. A teacher terminou em K, também se acrescenta a partícula ED, ok? Nós vamos ter alguns verbos regulares, tá, com terminações diferentes dessas também, tá? Mas nós vamos estar identificando e fazendo, tá, a devida utilização de cada um deles, ok? Vamos prestar atenção. Com relação à continuação aqui, essa listagem aqui de verbos que eu fiz são verbos regular, ok? Então, nós temos aqui os regular verbs. Aqui uma outra sequência, né? Sequenciando aqui a nossa aula de hoje, vamos observar que quando nós falamos sobre a questão dos verbos irregulares, eles são o quê? Os verbos irregulares, eles, em inglês, eles são aqueles que a sua estrutura, a palavra muda quando conjugado, né? A partir do momento que eu faço a utilização da alteração dele do simple past e no past participle, tá? Então, quando há essa alteração, não existe uma regra específica para esse tipo de mudança sofrida no verbo, entre uma conjugação e outra, né? Por isso, eles são chamados de verbos irregulares, tá? Então, são aqueles verbos que não seguem padrão. Dos norteamentos que vai direcionar vocês é o que eu costumo falar, que é a classificação desses verbos, né? Uniforme, quando possui uma única forma, biforme or triforme, ok? Então, uniforme, biforme, triforme. Uma única forma para todos os tempos verbais, uniforme. Duas formas para os tempos verbais, biforme. E 3 formas para cada tempo verbal, triforme, ok? Estão relembrando? Espero que sim, tá? Na sequência, a tia vai colocar aqui na observação de vocês alguns verbos, tá? Que são utilizados em diferentes tempos verbais, para que vocês possam estar, né, de certa forma, compreendendo melhor ainda o que eu estou falando. Vou colocar aqui verbos que estão, tá, no infinitivo, verbos que estão no simple past e verbos que estão no past participle. Dentro dessas observações, nós vamos começar aqui com o verbo do, que é o verbo fazer. Por alguns momentos, ele também vai ser auxiliar, ok? Nesse caso, nós vamos usar o do como verbo. Então, nós temos o do. No simple past, nós temos o did. E no past participle, nós temos done, ok? Então, aqui nós temos a classificação de quê? De um verbo no qual ele é triforme, ou seja, para cada tempo verbal, ele se apresentou de quantas formas? De 3 formas, ok? Na sequência, nós vamos estar observando que há várias modificações, tá? Dentre as utilizações aqui dos mesmos. Nós vamos observar, por exemplo, com relação ao verbo have. No infinitivo, ele é to have. Quando ele passa para o simple past e para o past participle, ele fica had, tá? Então, nós temos a utilização do have com uma forma aqui no infinitivo e para o simple past e o past participle nós temos had, ok? Então, observem aqui que já dentro dessa utilização, ele teve o quê? 2 alterações, não é? Ele já não é acrescido essas alterações em 3 momentos. Ele não sofre essa alteração em 3 momentos. Ele sofre em 2. Então, ele não é triforme, como o verbo do, e sim ele é biforme, 2 formas, ok? Outro verbo que né, de certa forma eu citei 3, 2, não é? Triforme, biforme e uniforme, teacher Luana. Nós temos o verbo cut, que é o verbo cortar, não é isso? O verbo cortar, ele tem aqui a sua escrita, tá? Dentre os verbos, ele é irregular, porém ele possui uma única forma para esses tempos verbais, ok? Então,
primeiro momento, não esqueçam, tá, da utilização dos tempos verbais, da forma da alteração, os verbos regular e irregular, tá? Nós sabemos que alguns dos verbos irregulares, eles mantêm-se no simple past e no past participle, como no caso do had, que eu falei, né, de duas formas, no caso, dentre outros verbos, cut, uma única forma, no verbo do, três formas. E é importante nós tenhamos em mente não somente a questão do processo de memorização, né? Não só decorar, né? É na verdade, dos principais itens que são direcionados aos alunos, que venham estar decorando, né? Não só se atentar em decorar, né? Mas aprender realmente. Isso vai fazer com que vocês possam estar melhorando a cada dia mais a compreensão de vocês com relação a esse assunto, tá? Porque quando vocês se familiarizam de certa forma, né, como um todo, na língua inglesa, vocês vão ter o quê? Uma maior concepção, tá? Do que for abordado para vocês. E os verbos, por ser base, tá, de estudo, eles precisam ser aprendidos, ok? Espero que tenha ajudado vocês, esclarecendo mais uma vez a questão dos verbos regular e irregular verbo. Bye bye, see you later!